que o Bahia não consegue fazer a parte dele. A gente falando desses 2 últimos jogos especificamente, né? 6 pontos em disputa, conquistou apenas 1. Olha aí o risco de rebaixamento. América Mineiro que já foi, Coritiba também já foi. Para mim, Goiás também não escapa. E tem uma última vaga que fica aí entre Cruzeiro, Bahia e Vasco. O Bahia dos 3 tem 51%. Claro, né? Eu estou dando aqui minha opinião, tá, gente? Matematicamente, até o Corinthians e o Fortaleza com 1% tem chance de cair e Goiás e Coritiba podem escapar pela matemática. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí, não sei se vocês concordam. Eu concordo, mas torço muito para o Cruzeiro cair. Eu acho que o Cruzeiro tem, ao longo das semanas, aí mostrando uma incompetência muito grande, né? Você vai demitir treinador faltando 5 rodadas. Eu acho que o Cruzeiro é um grande... Estou torcendo para que isso aconteça. Esses 4 aí que estão na já zona... na posição aí, exatamente, né? Já se mantenha, mas confesso também que quando a gente olha a tabela e olha os adversários e aquilo que a gente tem percebido do Bahia... Dá um medo. Dá um medo, né? O Bahia evoluiu com a chegada do Rogério. Isso é que mais assusta. Eu concordo com o Preto também, essa instabilidade do Cruzeiro dá um pouco de esperança, né? Porque o Bahia, apesar de estar mal, não tem nenhum risco de tirar o treinador, qualquer coisa semelhante. Mas, realmente, o que nos causa preocupação não são os adversários, é o próprio Bahia. Infelizmente, quando você pensa só nos adversários, o Bahia está bem, mas não, ele próprio criou essa situação, poderia estar numa situação confortável. Então isso, como volto a frisar, toma muitos gols e aí fica difícil reverter. Pois é, preocupa mesmo, né? E falando em conta, em fugir de rebaixamento, vamos ver como está essa situação lá na ponta de baixo da tabela. Na reta final do Brasileirão, o Bahia segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Se o Bahia vai sair dessa situação, não vai ser já contra o Corinthians agora. E eu tenho convicção que nós vamos fazer os pontos necessários contra Corinthians, São Paulo, América. E possivelmente vai precisar até mesmo contra o Atlético Mineiro aqui na última rodada, mas nós vamos estar na briga até o final. A situação do tricolor é delicada e precisa manter o secador ligado para o Cruzeiro, que vai disputar 2 jogos no período de data FIFA, contra o Fortaleza e o Vasco. Não deixar com que o Bahia tenha que voltar a uma Série B para voltar em 2025 para uma Série A e aí começar a cumprir essa meta. Então cabe a nós e nós temos ainda pontos para conquistar para isso. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que ter na nossa cabeça que nós somos parte disso nesse momento. O Bahia tem que fazer a sua parte para se livrar da Série B em 2024 e vencer os 4 jogos. Para chegar ao número mágico de 45 pontos, o tricolor precisa vencer pelo menos 2 jogos e empatar 1. Na nossa meta, o que nós vemos é que nós temos que não atrasar esse crescimento e essa reconstrução do Bahia. Por isso que nós temos que ter força psicológica, mental e saber que é necessário ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E nós temos que tirar força, não interessa se é contra o Corinthians lá fora, se é contra o São Paulo aqui. Nós temos que fazer o suficiente para o Bahia permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro, para que essa história, essa crescente, aconteça no menor tempo possível. Eu estou vendo uma certa diferença do Rogério Ceni nessa coletiva, por exemplo, para o Rogério Ceni quando foi apresentado. Eu estava ainda de licença, mas acompanhei tudo, né? Ele chegou com ânimo e tal. É óbvio, o time perde, o cara não vai dar coletiva sorrindo. Mas ele tá parecendo assim, não sei. Será que tem alguma coisa no ambiente do Bahia, gente? Assim, Juliana, eu também percebo isso e está muito claro que o Rogério está carregado, né? Parece que ele vai para a coletiva já sabendo que ele vai ter que dar explicação. Isso é uma coisa muito ruim. E a gente, quando a chegada do Rogério, eu me lembro, até fiz uma postagem e me detonaram. Porque eu falei, o cara vai ganhar 1 milhão por mês. O cara trouxe 4 auxiliares com salário alto. O cara, autonomia total. Como é que o cara... Todo mundo elogiando a coletiva dele, da apresentação. Eu falei... Era pra ele estar triste? Era pra ele estar chorando? E daí todo mundo fazendo... esse é o cara. Eu falei, calma, gente, calma, vamos esperar. Então as pessoas às vezes deturbam. Você tá nesse meio agora, vá se acostumando, que a gente diz A, o pessoal diz que não, você falou que é C. Que... Eu apanho pra caramba. Eu sei. Mas eu tenho minha convicção, a gente mudar, leva, não. A gente toca o barco. Foi igual a defesa, 3 jogos sem tomar gol. Falei, calma, gente. Foi e tomou 3 contra o Cruzeiro.
Então, a Voltou gente à que rotina, viveu né? muito isso, né? A gente já tem uma O experiência. futebol, gente, não adianta. Ali o momento maravilhoso, né? Quando tá bem e tal. Mas o torcedor é passional e é imediatista. Ele quer ali. O mesmo torcedor que levantou, que botou você lá no céu, no jogo seguinte, se não tiver bem, ele vai cobrar, ele vai pra cima. E bem já dizia o nosso mestre Evaristo, que você vai do céu ao inferno em 30 segundos. Falando do Rogério, olha só, ele tem, como treinador nem tanto, mas como jogador viveu muitas situações. Ele sabe, passou por diversos treinadores. Nesse momento, lógico, ele não pode estar sorrindo, mas tem que passar uma positividade maior. Ele está se demonstrando muito abalado, você percebe. Não é fácil, óbvio, ele tinha uma expectativa. Porém, sabendo que ele é o mentor de tudo isso aí, é o gestor, ele tem que passar isso até para incentivar seus atletas, mas ele sente realmente que ele está para baixo. Não dá para esconder. E por mais que ele queira ser positivo, né? Rogério é um cara inteligente, né? Ele sabe que a sequência do Bahia não é fácil. Ah, sabe. Ele sabe que o Bahia vai ter pela frente não é simples, né? Então, ele tá ali falando, mas por dentro a cabeça tá ali a mil, né? Não, e ele, do jeito que se cobra, né? Deve estar muito sem dormir. Pô. E aí, essa notícia, Juliana, eu acho que é muito... Essa notícia do que os jogadores não quiseram aquecer, ela Debocharam assusta do cara, muito. debocharam Ela do cara. assusta muito, porque foram os profissionais escolhidos pelo Rogério, de confiança Sim. dele, e aí existe essa falta de comando, com certeza Debocharam, pelo que o Sérgio está dizendo. O Sérgio Pinheiro é um cara... Extremamente sério, Meu amigo, correto, que né? não faz fofoquinha. Ele afirmou taxativamente. O tempo que eu tô na reportagem esportiva, quando eu entrei, o Sérgio já estava na o cara é TV íntegro da Bahia, Azul. né? E eu nunca vi o Sérgio dar uma barrigada, Nunca. falar E ele algo estava que lá não... próximo, E Júlio. eu soube que o diretor de futebol chamou o preparador físico, chamou os atletas e eles negaram. Mas eu acho que o Sérgio não ia inventar. Também, Então, assim, jeito nenhum. Só que nesse momento isso traz um prejuízo muito grande para o dia a dia, né?